Olá, meus amados, queridos, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, recebam as boas novas. Jesus é maravilhoso, estamos nesse domingo para receber as bênçãos do Senhor. E o Senhor Jesus vai abençoar grandemente a vida de todos. É uma palavra que vocês já conhecem lá em Lucas. Eu vou lá para Lucas 19, né? Do 1 ao 10, né? Vocês já conhecem a história de Zaqueu, né? Eu vou falar sobre Zaqueu, mas hoje existe muitos Zaqueus, né? Mas é assim, Deus é maravilhoso, Ele não faz acepção de ninguém, Ele só quer a proximidade, minha e sua. A gente se aproximar, se arrepender de tudo aquilo que nós comete e se ter a proximidade do nosso Deus, nosso Pai. Ele é um Deus longânimo, poderoso, é benigno, Pai das misericórdias para nos perdoar. Amém? Então, na Bíblia tem essa história de Zaqueu e tem do jovem rico, o homem rico, né? Vê a diferença entre os dois. Jesus se deparou com ele, né? Ele foi logo interrogando Jesus, que eu acho que você já conhece essa história, o que ele poderia fazer para ganhar o reino de Deus. Jesus foi dizendo, Jesus apresentou que ele poderia, o que ele tinha que, qual era os padrões para poder ele chegar ao ponto de alcançar o reino de Deus. Ele disse, tudo isso eu fiz. Tudo isso eu estou dentro desse padrão. Então Jesus disse, olha, falta só uma coisinha. Porque ele estava muito empolgado, interrogando Jesus. E Jesus disse, eu vou testar esse rapaz. Então Jesus já sabia, conhece os corações, disse assim, venda tudo que tem e devolve para os pobres. Para ele ele ficou sem chão. O teto da casa caiu por cima dele. Ele sentiu esse peso, né? Ele ficou triste, né? Essa é a forma de eu explicar. Ele ficou triste e saiu de fininho triste, porque ele tinha muita coisa e ele não queria se desprender da riqueza dele. Então Deus, ele observou que realmente ele estava apegado, era na riqueza dele. Porque, irmãos, não é assim. Jesus não trabalha como homem. Eu posso ser uma pessoa mais favorável disso e daquilo e obediente, amém? Mas nós temos que se estar desprendido das coisas terrenas, estar preso mais nas mãos do Senhor, do Altíssimo. Então vamos lá para Zaqueu, né? Então Deus, é isso, eu estou chegando a esse ponto, porque às vezes as pessoas que estão no mundo tão errante e de repente ele se arrepende, quer se voltar para Deus, acha que é difícil ter a proximidade com Deus. Não é. Deus, ele não olha para trás, ele olha para frente. Se eu e você estiver arrependido, olhar para Jesus e pedir perdão a ele, ele nos perdoa, né? Ele é um Deus longânimo, como eu falei, benigno, Pai das misericórdias, e nos perdoa, e nós temos a proximidade a ele, e ele nos abraça, amém? Graças a Deus, assim como Zaqueu foi abraçado por Jesus, assim eu e você também somos abraçados por ele. Ele veio salvar, ele não veio condenar, amém? Fique certo disso, se aproximem de Deus. Ele não veio condenar, nem julgar, ele veio salvar. Só tem o dia de julgamento, só no último dia, que a palavra afirma na Bíblia, né? Então nós temos que se aproximar a Jesus enquanto tem vida, enquanto está em pé, né? Não deixar o tempo passar. Então a gente fazer que nem Zaqueu,
Zaqueu era um homem rico, um publicano, riquíssimo. Só que Zaqueu era um homem corrupto. Ele só pensava em dinheiro e ele era um homem que ele não trabalhava honestamente. Amém? Vamos lá na palavra. Aleluia! Diz assim: antes de tudo, se inscreve no canal, clica no sininho para que nós esteja sempre nesse propósito de fé, cada dia, nessa corrente de fé, amém? Para vocês que não me conhecem, eu sou o presbítero Everaldo, que estou nesse ministério, Encontro com Cristo Jesus, uma dádiva que Deus me deu, e é um ministério de bênçãos. Jesus está no meio de nós todo o tempo, todos os momentos. Eu sou, graças ao meu bom Deus, o Espírito Santo de Deus se apodera de mim. E eu estou aqui para abençoar todos vocês, amém? Diz assim, aleluia! Tendo Jesus entrado em Jericó, aleluia! Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais publicanos, rico, e procurava ver quem era Jesus. Amém? Mas não podia por causa da multidão, pois era pequeno, era de pequena estatura. Quer dizer, Zaqueu, ele chegou no local onde Jesus ia passar. Lá estava a multidão, mas ele ia com ansiedade, com vontade de receber um abraço de Jesus. Ele foi com o coração derramado para abraçar Jesus, arrependido pelas suas ações, que não foi agradável ao nosso Deus, nosso Pai. Então, foi assim que Zaqueu foi abraçado, Então diz, eu vou repetir, o versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Então, esse é o nosso propósito. Quando a gente se deparar com a mensagem, a gente tem que abraçar a mensagem de Deus, procurar ver quem é Jesus. Amém? Procurar ver quem é Jesus. Como é que você pode compreender e entender? Procurar ver quem é Jesus. É ouvir a voz de Deus, dar atenção, e Ele vai te conceder a revelação, as novidades dele. Para aquele que procura ouvir a palavra de Deus, ouvir e dar crédito à palavra de Deus. Porque não adianta você ouvir aquela mensagem, entrou no ouvido e você não deu crédito. Você vai procurar qual foi a palavra de Deus, você não sabe nem responder, porque você não deu atenção à voz de Deus. A palavra, meu irmão, de Deus, a palavra da Bíblia é a voz de Cristo Jesus. Nós temos que dar atenção todos os momentos para ser abençoado, agraciado pelo poder de Deus. Deus é maravilhoso, Ele está olhando para aqueles que se aproximam de coração para Ele. Não é só faz de conta, é com sinceridade, adorar o Senhor Jesus. Amém? Então, Zaqueu foi esse Zaqueu que foi abraçado por Jesus. Então hoje na terra, nessa geração de hoje, tem muitos Zaqueus que estão sendo abraçados, Às vezes você tem 50 anos de Bíblia, mas só faz de conta, só para assinar, como se fosse para bater o ponto. Nós não temos que bater o ponto, meu irmão. Nós temos que, meu irmão, minha irmã, nós temos que bater o ponto e trabalhar, entrar em ação, entrar no exercício, se mostrar para o nosso Deus, nosso Pai,
que ama Ele de coração, ama Ele de toda a alma e com toda a força, e Deus se agrada de mim e de você. Amém? Assim foi Zaqueu. Zaqueu fez esse papel. Diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era pequenininho, né? Então Zaqueu, de repente, ele começou a observar, né? E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Amém? Vou repetir. E correndo diante, subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Quem que havia de passar por ali? Jesus. Então ele subiu numa figueira brava. A multidão estava ali, ele olhou para um lado e para outro, não viu condições de dizer: eu não vou ver Jesus. A multidão era grande, meus irmãos. Então ele olhou para a figueira, passou no meio da multidão, né? E ali ele teve essa ideia de subir na figueira para ver Jesus. Ele queria ver de todo jeito. Ele foi determinado a receber Jesus. Ele foi determinado a recepcionar Jesus. É isso que nós devemos fazer. É reverenciar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. Então Deus se agrada da minha ação e da sua ação. Amém? Então, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Amém? Graças a Deus. Vou repetir o versículo 5. Diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Pousar em tua casa. Amém? Me convém pousar em tua casa. Aleluia! Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu desceu rapidamente e alegremente se aproximar ao Senhor Jesus. Amém? Vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador, né? Eles ficaram murmurando porque Zaqueu era um homem pecador, um homem corrupto, mas Jesus se propôs pousar na casa de Zaqueu, né? Então Jesus faz morada na casa daquele que se arrepende dos seus pecados, né? Se aproxima a Deus. Então é assim que Deus trabalha. Amém? Então ficaram murmurando porque Deus não veio buscar justo, né? Deus veio buscar os pecadores. Vamos lá, vamos terminar a palavra. E diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. Ele ia restituir. Falou Zaqueu para Jesus com toda a determinação. Amém? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação
a esta casa. Aleluia! Pois também este é filho de Abraão. Deus não faz acepção, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu jovem, minha jovem. Deus não faz acepção. Ele só quer a proximidade minha e sua. Então Deus nos abençoa grandemente e nós teremos as bênçãos do Senhor. Seremos abraçados. Não é o que você faz ou deixa de fazer, e sim, é pelo teu coração, você se desprender daquilo, você não está preso àquilo que você possui. Você tem que estar preso nas mãos de Deus. Você tem que ser uma pessoa que possa dar acesso a Jesus, alegrar o coração de Deus. É isso que nós pode agradar o coração de Deus e ser alcançado por Ele. Amém? Então Jesus disse, vou repetir a palavra, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia! Também este é filho de Abraão. Ora, todos aqueles que estavam ao redor, uma grande multidão, ficaram murmurando pelas ações de Zaqueu e a atitude de Jesus ter abraçado Zaqueu. Eles achavam que Zaqueu seria uma pessoa descartado de Jesus. Mas Jesus é maravilhoso. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio buscar... Olha, Deus é lindo. Porque o Filho do Homem não veio buscar, né? Aliás, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Graças a Deus. Então, eles ficaram murmurando e Zaqueu foi absorvido pelo Senhor Jesus. É maravilhoso, ele não faz acepção, ele veio buscar aqueles que estavam em trevas, aqueles que viviam no erro, né? No mundo do erro, do pecado, mas o que Jesus queria de cada um deles é o arrependimento. Foi o que Zaqueu fez, não é diferente na data de hoje, meus irmãos. É da mesma forma, se eu e você quer se aproximar de Jesus, mas tem algo, empecilho que impede, você sente que tem... que é difícil, ou seja, que você tem uma culpa, se aproxime, peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar, Ele vai te abraçar, porque Ele não condena, Ele absolve, enquanto você tem vida e se arrepende. O que você não pode é se deixar, se prostrar. Enquanto você está em pé, é o tempo de arrependimento, enquanto você tem vida, porque a gente seremos absolvidos, seremos alcançados pelo nosso Senhor Jesus, enquanto nós tem vida na terra. Enquanto nós tem vida na terra, se arrepende, que haja o arrependimento, não é depois que vai embora, depois que vai embora acabou. Amém? Eu tenho que deixar bem claro, pregar a palavra e deixar bem claro porque eu tenho que pregar o evangelho, porque Jesus está no trono dele observando os filhos dos homens. Então eu tenho que ser sincero e não deixar ninguém enganado, porque se você precisa de se arrepender, se arrependa enquanto é tempo, porque faça que nem Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, corrupto, mas ele se arrependeu, se propôs fazer coisas maravilhosas para Jesus. E Jesus disse, né? Vou repetir os 2 versículos para terminar a palavra. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia! Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que foi Zaqueu, que estava lá embaixo, na lama de pecado, né? E Jesus levantou Zaqueu
porque Zaqueu houve arrependimento e Jesus abençoou. Zaqueu foi um homem abençoado, agraciado pelo poder de Deus. Eu vou deixar essa palavra no coração de todos vocês, que Deus possa abençoar esse domingo, que Deus possa te dar todo o entendimento, que Deus possa te dar toda a graça e que você possa ser alcançado, né? Assim como Zaqueu foi alcançado, né? Você também, que se está no mundo do erro, se está em pecado, se aproxime do nosso Deus, nosso Pai, porque Ele é contigo. Não se preocupe, porque Ele é com todos, Ele não faz acepção de ninguém. O santo, tem uns que se acha santo, uma Bíblia debaixo do braço todo o tempo, mas tem coisas que ele tem que se desprender, e se ele não se desprender, ele pode ficar para trás. E aquele que nunca andou com a Bíblia, nem conhece a palavra de Deus, mas no momento em que ele se arrepender verdadeiramente, o Senhor levanta ele e é abraçado, né? Assim como foi os dois malfeitores lá na cruz. Jesus absolveu instantaneamente um que estava ao lado dele, amém? Eu vou abençoar, que Deus abençoe, querido Pai, querido Deus, que abençoe os teus servos, que eles possam ser alcançados por ti. Este é um domingo de bênçãos, de paz, de alegria, e seja alcançado por ti, Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês. Profetizo as bênçãos do Senhor na vida de todos vocês, que vocês sejam alcançados como Zaqueu foi alcançado, né? E que Deus abençoe e tenha um domingo de muita bênção, de transformação, de alegria, esperança, nunca falte, e Deus é contigo todo o tempo, amém? E seremos uma família todos os dias nesse canal Encontro com Cristo Jesus. Vamos lá, todos os dias nós estamos nessa jornada de fé. De manhã eu estou abençoando, me apresento de manhã, à noite, de madrugada e muitas das vezes meio-dia também. Que Deus abençoe a todos, fique na paz e até o próximo encontro, amém? Com muita alegria eu preguei essa palavra e eu tenho certeza que essa palavra vai alimentar o espírito de todos, abrir a mente de todos e assim seja. Fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo encontro.